Hum, Vamos falar agora e vamos ouvir neste momento sobre a ética, com o nosso presidente João Magalhães, na mesma, da Associação Portuguesa de Reiki, da Comissão Nacional de Ética. O João vai explicar de que forma, em tempos de pandemia, nós poderemos fazer Reiki, de que forma podemos tratar dos outros neste tempo atual, e o João, melhor do que ninguém, irá nos explicar como funciona. Muito obrigado, João, mais uma vez. Obrigada. Olá a todos, muito boa tarde novamente e muito obrigado por esta oportunidade. Na verdade, houve alguma indisponibilidade por parte da Comissão Nacional de Ética, infelizmente não conseguiram estar presentes, então eu vou fazer uma apresentação, mas relativa ao trabalho que a Associação tem estado a vir a fazer no apoio dos seus associados e dos praticantes em geral para este tempo de pandemia. Nós, desde que iniciou toda esta questão do Covid-19, nós compreendemos que era necessário apoiar bastante os praticantes de Reiki e também todas as pessoas, os utentes, que infelizmente deixaram de poder ir, por exemplo, às sessões de voluntariado. Muitas coisas trouxeram profundas transformações neste tempo e são momentos difíceis para todos nós, bastante exigentes. Então nós criamos uma série de condições também para poder auxiliar. Então, acima de tudo, esta apresentação é uma apresentação de partilha, de auxílio. Não é uma apresentação para, agora vamos apontar o dedo, que é que eles estão a fazer mal, ou etc. Não pensem nisso. A prática de Reiki não tem a ver com apontar dedos de quem está a fazer certo ou quem é que está a fazer errado. A prática de Reiki, acima de tudo, é guiar para uma vida mais pacífica e feliz. Então isso significa que nós vamos desenvolver um processo de consciência. E uma consciência destes tempos é para nós algo bastante exigente. Então, queria começar este painel novamente com a prática dos 5 princípios, que é tão... Então, vamos nos colocar neste momento presente. Deixar a energia fluir para a nossa mente e para o nosso coração. E do centro do nosso coração, vamos recitar os 5 princípios. Só por hoje sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Vamos deixar ecoar em nós e em tudo o que fizermos estes princípios. Vamos agradecer. Muito obrigado a todos. Bom, então falar em ética em tempos de pandemia, em primeiro lugar é lembrar exatamente as indicações da Direção-Geral de Saúde, onde dizem que somos todos agentes de saúde pública. E este tema é bastante importante. Ele realmente mostra a responsabilidade que cada um de nós tem sobre aquilo que é a prática de Reiki, o nosso comportamento enquanto indivíduos e o nosso comportamento perante o coletivo. Eu acredito que este momento tão difícil que todos nós atravessamos é também um momento para nós crescermos um pouco mais, para sabermos compreender limites, para sabermos compreender tempo. Se eu não for agora a uma festa, não faz mal, não é por isso que deixa de acontecer uma festa. Nós também estamos aqui a fazer um congresso de uma forma muito diferente e todos estamos aqui juntos. Quem é amigo não fica chateado. Quem fica chateado, nós podemos sempre auxiliar de uma outra forma, conversando, esclarecendo. É sempre isso que é importante. Então este é um tempo que nós podemos aproveitar para crescer muito. Crescer como pessoas, crescer como seres humanos e olharmos cada vez mais para a necessidade do coletivo e não só para a nossa necessidade individual. Acho que é bastante esse o desafio destes tempos.
E para nós, na prática de Reiki, há 3 R's que são sempre constantes e necessários: a responsabilidade, o respeito e a resiliência. Eu novamente quero reforçar-vos que esta apresentação e o falarmos sobre este tempo e sobre este tema não é uma crítica, é sim uma forma de esclarecimento, é uma forma de todos nós podermos praticar em consciência naquilo que é a nossa realidade de hoje em dia. Então, sobre a responsabilidade, nós compreendemos que devemos saber olhar por nós e pelos outros. Devemos saber nos manter informados e saber também particularmente informar. Devemos também cuidar e ensinar de uma forma responsável. Eu irei partilhar um pouco convosco algumas indicações daquilo que temos estado a fazer em relação ao cuidar, como é que são feitas as sessões de Reiki e também algumas particularidades do ensino de Reiki neste tempo. Sobre o respeito, sem dúvida que um respeito pela saúde própria, portanto não nos colocando a nós mesmos em risco, e a saúde dos outros, não levando esse risco aos outros ou não os colocando em situações que podem provocar risco. Devemos ter respeito pela prática de Reiki e pelos praticantes, e respeito pelas escolhas pessoais de cada um. Neste tempo nós temos observado bastantes opções que são próprias, e reparem que nós, enquanto associação, representamos um coletivo e há uma responsabilidade que é bastante acrescida. Porquê? Porque nós temos protocolos com instituições, com hospitais, nós temos um dever para com a sociedade e temos de ter muita atenção àquilo que fazemos. Um pequeno deslize pode significar o risco de 12 anos de trabalho. Então, nós temos que fazer as coisas sempre pelo melhor. Pensar um pouco de uma forma mais ampla, mais abrangente, mais acolhedora e também mais cuidadora. Muitas vezes as pessoas têm uma reação ao nosso pedido de cuidado que é uma reação um pouco mais agressiva e nós compreendemos isso, claro que sim. Este é um tempo também de muito sofrimento, mas de facto é um tempo em que nós também temos que ter mais atenção e mais consciência sobre aquilo que nós estamos a fazer. Então, este tempo também nos pede a nossa resiliência, e a resiliência nós fundamentamos naquilo que são os 5 princípios e também no nosso autotratamento. Eu acredito verdadeiramente que Reiki é uma ferramenta extraordinária, é um método incrível, não só para nos ajudar a mudar o nosso comportamento, a forma como pensamos, como sentimos e como agimos, mas também a forma como nós nos cuidamos. E é incrível nós nos podermos cuidar. Muitas vezes nós pensamos, ir fazer autotratamento, aquelas posições todas, isso agora não me apetece. Mas é simples, vamos regressar às origens. Vamos nos lembrar, colocar as mãos em gacho, aplicar as mãos no sítio onde sentimos desequilíbrio. Não precisamos constantemente estarmos a pensar em posições, mas devemos sim pensar em saber cuidar de nós. Esta é a maior ética que nós podemos ter e também uma grande prova da nossa resiliência enquanto praticantes. Também neste tema da resiliência nós devemos nos recordar que tudo muda e por isso mesmo nós temos a grande indicação do Mestre Usui: só por hoje, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Nós preparamos-nos para o futuro, nós observamos e aprendemos com o passado, mas não nos podemos agarrar ao passado, nem podemos ansiar pelo futuro. Devemos saber olhar o momento presente com olhos da realidade e com uma clareza interior. E nesta prática de Reiki é claro que nós temos bastantes desafios e esses desafios estão naquilo que é a aplicação de Reiki por si. Por exemplo, nós tivemos bastantes desafios em termos de voluntariado e o voluntariado teve que ser interrompido. Houve voluntariado que continuou,
por exemplo, com Alzheimer Portugal, pois havia um acompanhamento técnico para observar os terapeutas e todos usavam os seus equipamentos de proteção. Então, falando um bocadinho sobre esta aplicação de Reiki nos outros, no utente, algumas indicações que nós damos e que vão ao encontro daquilo que também são as indicações da DGS, para nós termos bastante atenção para que tudo seja feito com o máximo de rigor e o evito de situações mais dramáticas. Portanto, em relação ao utente, as entradas com hora marcada, ser apenas um de cada vez, evitar o cruzamento entre utentes, portanto, termos horas desfasadas ou tempos em que nós podemos intercalar uma entrada com uma saída, sempre com máscara, não há exceção, portanto, sempre com máscara, uso de meias ou cobre-pés dentro do espaço, álcool gel à entrada e à saída para desinfecção e identificação se teve sintomas ou contacto com alguém com sintomas. É claro que depois cada local, cada pessoa faz um bocadinho ou mais do que aquilo que nós indicamos, mas estas são as indicações genéricas e conscientes que nós devemos ter sempre em mente. Enquanto terapeutas, nós devemos sempre ter o uso do álcool gel ou lavagem das mãos entre cada prática, luvas descartáveis, que vão ser mudadas entre cada sessão, a bata descartável, o material a cobrir a marquesa descartável também. Ou seja, nós temos que ter um conjunto de materiais que entre cada sessão serão mudados. Por exemplo, até vocês poderão ter batas. Vão ter que ter várias batas e essas batas vão ter que ser colocadas para lavagem e desinfecção. Portanto, entre cada sessão, a ideia é que haja uma troca dos materiais, para evitarmos qualquer risco de contágio. Em caso de sintomas, devemos seguir o plano de contingência, ou seja, cada espaço, cada terapeuta deve ter este plano de contingência. Por isso mesmo, a nossa equipa de segurança no trabalho criou este manual, que é um plano de contingência. Então, vocês têm aqui o link, eu depois também colocarei nos comentários mais tarde, para que vocês possam usar à vossa vontade, adaptar à vossa vontade, mas acima de tudo ter um plano e saber cumprir as coisas que são requeridas por lei. É claro que isto são tempos bastante exigentes, mas acredito que se nós respondermos com esta igual exigência, mais respeito se terá sobre a prática de Reiki e sobre os praticantes de Reiki. Tempos exigentes fazem surgir pessoas extraordinárias. E eu acredito que nós, praticantes de Reiki, podemos ser um exemplo extraordinário para todos. Então, o ensino de Reiki em tempos de pandemia. Eu acredito que quem é mestre de Reiki deve estar a olhar para isto e dizer, pois é, tem sido complicado, bastante complicado. E de facto tem sido muito complicado. Este é um tempo muito, muito, muito exigente, mas que não só o trabalho do mestre de Reiki, mas também o apoio dos seus alunos e colegas pode fazer com que uma dificuldade se transforme em algo que é verdadeiramente maravilhoso e incrível. Então nós podemos ter algumas soluções que são interessantes. Portanto, quando nós temos as aulas presenciais, novamente cumprir os cuidados, ou seja, cuidados ao entrar no espaço, usar meias ou cobre-pés, limpar as mãos com álcool gel à entrada e à saída. Usar sempre máscara em todas as condições. Portanto, não há exceção de pessoas estar sem máscara ou de repente baixar a máscara, está bem? Nós temos que ter muita atenção a estas situações. Manter o espaço arejado e desinfetado entre atividades. Por exemplo, se vão ter uma aula, faz-se de conta que das 5 às 7, depois tenham um intervalo para fazer a desinfecção de todo o espaço e recomeçam então a próxima aula a seguir. Portanto, tem sempre que haver este espaço para uma correta desinfecção do espaço. Devemos também manter um distanciamento entre 1,5 m a 2 metros e sempre verificar atualizações nas recomendações. Por exemplo, nós antigamente era muito habitual estarmos todos em roda. Claro que sim, mesmo na formação profissional, nós costumamos ter as secretárias em U.
E agora, mesmo na formação profissional, nós passamos a ter todas as mesas como se fosse uma sala de aula e todos os alunos virados na mesma direção. Então nós temos que nos saber adaptar também. Não há problema algum sobre isso. Não é por nós estarmos todos virados para a mesma direção que nós não aprendemos Reiki. Claro que não. Neste momento, nós requeremos algumas condições que são mais exigentes. E se todos nós as cumprirmos, as coisas poderão correr melhor. Então, na tua sala de formação, coloca as cadeiras todas viradas para a mesma direção e distanciada entre 1,5 m a 2 metros entre cada praticante, não é? Mantendo sempre o teu espaço arejado. Bom, na aplicação de Reiki, não tocar. Claro que nós não conseguimos fazer aquelas aplicações de Reiki como fazíamos antigamente, não é? Portanto, todos os alunos a praticar ao mesmo tempo, portanto, em marquesas ou em cadeiras, não conseguimos fazer isso hoje em dia, pois o risco é elevado, mas podemos fazer demonstração. E quando fazemos a demonstração, ainda temos cuidados. Esses cuidados é, por exemplo, não tocar. Ou se tiver necessidade de toque, se quiserem exemplificar com toque, é colocar luvas descartáveis que serão imediatamente deitadas fora. Na marquesa, usar sempre papel descartável e cada vez que uma pessoa sai da marquesa, ele é retirado, aplicam o líquido de desinfecção também e voltam a colocar um novo papel. Portanto, materiais necessários, luvas, cobre-pés, papel de marquesa e tudo isso, claro, deve ser sempre retirado e deitado fora após cada utilização. Sobre o apoio online, estes novos tempos também nos trouxeram esse desafio, principalmente quando estivemos em confinamento. Ora, em confinamento não podia haver aulas presenciais, então nós tivemos aquele grande desafio de como é que eu agora vou acompanhar os meus alunos? Bom, então vamos fazer as aulas online, claro. São aulas, pronto, diferentes, é claro. Por vezes aparecem os gatos malucos, ou então os filhos a brincar, etc. Mas eu acredito que isso também é uma outra forma de nós levarmos Reiki para a nossa vida cotidiana. Portanto, devemos também saber olhar para as condições adversas e aproveitar as coisas boas que elas nos podem trazer. Bom, este apoio online é sempre um complemento daquilo que é uma aula presencial. Ou seja, há condições na prática de Reiki que precisam ser mantidas. Nós podemos dar aulas de apoio online, mas essencialmente aquilo que possa ser feito, mantendo sempre a segurança de todos, é uma aula presencial. Porquê? Porque nós precisamos de pessoas. A prática de Reiki começa com só por hoje. Só por hoje, em termos terapêuticos, significa eu agora estou aqui para ti. E nós sabemos que não é a mesma coisa, eu agora estou aqui para ti ao vivo, do agora eu estou aqui para ti atrás de um computador. Por muito que haja um grande esforço nesse sentido, infelizmente as coisas não são exatamente as mesmas. Então há aqui algumas coisas que nós precisamos manter. Por exemplo, as sintonizações, essas devem permanecer presenciais. Elas são muito importantes. Porquê? Porque nós precisamos ter aquele contacto com a pessoa. Há muito mais numa sintonização do que apenas o gesto. É um estar também. É uma partilha extraordinária em que nós estamos coerentes com a energia, coerentes com o método, coerentes connosco e coerentes com a pessoa que estamos agora a iniciar neste novo percurso. Portanto, uma sintonização presencial é algo verdadeiramente maravilhoso. É um momento de dedicação extraordinário. É um momento de amor também. É um grande momento de partilha. Depois, as aulas, nós podemos ter, neste contexto de pandemia, um contexto que seja misto. Ou seja, podemos ter as aulas presenciais, podemos ter aulas presenciais e online, e até mesmo presenciais e online em simultâneo. Isto é o quê? Vamos imaginar que nós temos uma turma com 6 alunos e há 3 que, pronto, são pessoas de risco e, claro, não podem ir às aulas. Então nós podemos estar a emitir em direto para esses alunos que estão em casa, ao mesmo tempo que nós estamos a praticar com aqueles alunos que estão presenciais connosco.
Então, estes tempos, de facto, exigem de nós esforço. Isso é uma grande verdade, exigem um grande esforço de nós. Mas eu acredito que esse grande esforço também é recompensado, porque lá está, estamos a cultivar harmonia, a capacitar, a empoderar com confiança, a saber aprender com as lições, estamos a ser diligentes para a nossa prática e, sem dúvida, que bondosos. Portanto, eu acho que nós temos várias ferramentas para continuarmos a ensinar Reiki, mesmo neste tempo de pandemia. Está bem? É claro que se voltarmos a entrar em condições de confinamento, tudo terá que ser exclusivamente online, à exceção das sintonizações. Então, mais alguns conceitos sobre a própria sintonização. Eu acho que este tempo trouxe algo muito, muito interessante, que é a própria sintonização. E uma pessoa pergunta-se assim, mas espera aí, como é que eu agora vou sintonizar as pessoas? Bom, realmente eu vou ter que ter algum cuidado. E depois, alguns têm particularidades como, por exemplo, o uso do sopro. Bom, então nós aqui compreendemos que, relativamente ao toque, nós vamos ter sempre que usar álcool gel. Relativamente ao sopro, não o podemos fazer. Então muitas coisas mudam também aqui na parte da sintonização. E fazendo essas pequenas mudanças, nós conseguimos trazer mais segurança e, ao mesmo tempo, continuamos a fazer uma boa prática de Reiki. Então, temos o uso do álcool gel antes de cada aluno e, após a sintonização, colocar também gel nas mãos do aluno. Ou seja, por exemplo, vou sintonizar alguém. Então, coloco álcool gel nas minhas mãos, esfrego as mãos, muito bem, tudo bem limpo, explico aquilo que eu irei fazer, muito bem, e depois começo a fazer a sintonização. Quando terminar a sintonização, abro as mãos do aluno, coloco o álcool gel e ele também desinfeta as suas próprias mãos. Porque, na verdade, só as mãos vão ser tocadas por nós. Portanto, temos aqui uma solução que poderá ser auxiliar e, por exemplo, também sei que há quem prefira, o mestre de Reiki prefere usar as suas próprias luvas e aplicar álcool gel no aluno. Como entenderem melhor. Desde que haja sempre uma desinfecção, quer do mestre, quer do aluno, esse é o momento que é ideal. Portanto, é claro que nós devemos explicar aquilo que nós vamos fazer para que o aluno não ache estranho, não é? Imaginem, eu não dizia ao aluno que lhe ia dar álcool gel nas mãos, então de repente abri-lhe as mãos e ele sentia a escorrer álcool gel. Seria uma experiência bastante estranha, não é? Mas nós devemos explicar sempre aquilo que nós vamos fazer. Reforço novamente que devemos manter a máscara na sala e também manter a sala arejada. Claro que nestes tempos nós devemos evitar muito tempo dentro da sala, por exemplo. Há quem prefira fazer o primeiro dia de aulas muito mais longo, não é? Antigamente fazíamos um dia inteiro, por exemplo, ou meio-dia, mas de facto hoje em dia torna-se um bocado mais arriscado fazer. Portanto, nós devemos tentar encurtar para evitar riscos desnecessários e depois então tentar nas aulas de acompanhamento dividir as coisas de uma forma mais coerente. Então lá está, estes desafios também nos trazem respostas que podem ser bastante interessantes. Por exemplo, tenho aqui uma questão do Aníbal, que é a minha pergunta em relação às luvas. Sabendo que a higiene é feita através da lavagem das mãos ou uso do gel, não acham que as luvas podem bloquear a energia? A minha questão é porque aqui na Espanha não foram obrigados por causa dessa questão energética. Bem, nós não somos de todo obrigados a nada, mas as luvas não bloqueiam a energia. As pessoas que recebem Reiki e, por exemplo, eu tenho as luvas colocadas, nunca se queixaram de não receber energia. Nós, praticantes, sim, podemos ter uma percepção algo diferente. Mas, como em tudo, nós também nos adaptamos. Então, nós começamos a compreender como é que é a nossa percepção tendo luvas nas mãos. Então, esta situação de termos luvas até é mais um esforço interessante, um trabalho interessante para o nosso próprio desenvolvimento da percepção. Então, lá está, o praticante de Reiki deve sempre ter uma atitude positiva. Nós pegamos naquilo que é um desafio e podemos transformar
realmente numa oportunidade, uma oportunidade de crescimento. Portanto, Reiki continua a ser um valioso aliado para a saúde e, sem dúvida alguma, a nossa e a dos outros. Com responsabilidade, respeito e resiliência, contribuímos positivamente neste tempo de crise. E acredito que são tempos muito, muito exigentes, é claro. Financeiramente, os gastos são loucos, são gastos muito exigentes e claro que se tornam tempos bastante difíceis para todos nós. Mas se nós descurarmos, as consequências poderão ser bastante mais graves. Então temos que pensar sempre naquilo que é o melhor. Não é? E quando eu invisto em fazer as coisas bem, sem dúvida alguma que irei ter um retorno por isso. Nem que seja o poder dormir descansado, porque estou a fazer o meu melhor. Então é isso que nós vos queremos convidar, é a observar a prática, a verificar as coisas que têm que ser alteradas para que haja sempre uma segurança, a nossa própria segurança e a segurança de todos. Eu acredito sinceramente que os praticantes de Reiki podem ser a solução para muita coisa. Nós temos uma filosofia extraordinária que nos traz grande transformação e também temos em nós um grande potencial, o potencial de nos cuidarmos e de podermos cuidar dos outros. É claro que em relação aos projetos de voluntariado, muitos estão neste momento suspensos. Nós temos um grupo de envio de Reiki à distância, portanto continuamos a fazer envio de Reiki à distância. Não é a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa, mas nós precisamos fazê-lo e precisamos continuar a auxiliar. E porquê que não é a mesma coisa? Porque apesar de auxiliar e muito as pessoas, nós começamos a notar que o distanciamento traz consequências. E no âmbito terapêutico é extremamente importante este eu agora estou aqui para ti, este só por hoje. Então, quando nós estamos com a pessoa, não é só a dimensão física que está, é a dimensão da pessoa, do seu todo, que está presente. E isso faz toda a diferença na nossa terapia. Então, tendo ainda mais algum tempinho para nós até falarmos e debatermos algumas ideias, eu ainda vos queria apresentar o tema para o nosso próximo ano. Portanto, tivemos um encontro com órgãos sociais e coordenadores online, não é? Nós aproveitamos estes novos tempos para nos conseguirmos juntar todos, desde as ilhas, o norte, o sul, portanto, todo o Portugal, e fizemos um encontro online e tivemos a debater vários aspectos da nossa prática, daquilo que a associação tem estado a fazer, e também definimos aquilo que seria o tema para o próximo ano. Então, no próximo ano vamos ter 2021, o ano de viver Reiki, na saúde mental e na prática comigo mesmo. Portanto, este será o terceiro ano em que nós vamos manter o conceito de saúde mental, a importância da saúde mental. E como já vimos hoje, de facto a prática de Reiki é algo de extraordinário que nos pode trazer muita diferença para a nossa qualidade de vida. Então queria-vos lançar agora este desafio de, se quiserem colocar questões para nós falarmos agora aqui uns minutinhos antes de terminar esta sessão, que tenham a ver com esta ética em tempos de pandemia, estejam à vontade. Sim, João, aquela questão que o Sr. Aníbal perguntou sobre as questões energéticas, se bloqueava, eu ainda ontem, por exemplo, por marcação, como é óbvio, fiz uma terapia e realmente continuei sempre com as luvas e, mesmo à distância, conseguimos sentir a energia a sair das mãos e sentir o Beyoncé, estando no campo energético daquele paciente. É mesmo muito fixe sentir aquela energia. Portanto, também foi como nós falamos há algum tempo, que focados no aqui e agora, com a máscara, com a bata, com as luvas,
estamos sempre presentes, a energia vai fluir para aquilo que mais precisa, não é? E é muito importante. Sem dúvida que sim. E eu também quero aproveitar este momento para agradecer não só a todos os praticantes de Reiki que têm estado a fazer um trabalho extraordinário de apoio, quer seja no envio de Reiki, quer seja nas ações comunitárias de apoio voluntário, como por exemplo vocês têm estado a fazer muito bem na Fiel. Portanto, não só quero agradecer a todos eles, pois é mesmo incrível, como também ainda ao enorme esforço de tantos enfermeiros, tantos médicos, tantas pessoas que têm estado sempre a cuidar de nós. E de facto encontramos num ponto de extremo desgaste, e é isto que é perigoso, é o extremo desgaste que todos esses profissionais têm estado a ter. Então eu espero que possamos todos partilhar Reiki também com eles e possamos continuar a auxiliar todos para estas condições tão exigentes e tão difíceis. E que mesmo no grupo de praticantes Reiki também é importante. O grupo que tem praticantes Reiki de cura pelo mundo, quando tu criaste, mas a Silvia, aquele grupo inicialmente no confinamento, para depois vamos ajudar à distância, tem sido muito importante. Isso também, para eles, também ajuda, não é? Sim. Depois iremos também colocar os links no Facebook da associação para quem quiser para poder assistir. Eu tenho aqui também um pedido da Filó. Como se faz terapia neste tempo num espaço sem ventilação? Bom, hoje em dia nós não podemos ter aquela ventilação do ar condicionado ligada, não é? Pronto, portanto, ok. Olha, geralmente aquilo que eu faço é, por exemplo, se estiver numa sala mais interior, a porta está aberta. Exato. Pronto, e há a garantia da passagem de ar, da circulação de ar, e tudo é desinfetado sempre a seguir. Se eu estou na sala mais próxima da saída, de facto tenho uma porta que dá para a rua e essa porta ela fica aberta para a circulação. Claro. Exatamente. Então temos que encontrar aqui formas para que não se sinta um ar saturado no espaço. Eu já cheguei mesmo ao cúmulo cómico de retirar uma porta de uma sala para que haja sempre circulação e não se caia na tentação de fechar aquela porta. Ainda há bocado o Cristóvão também estava a dizer que na sintonização de nível 2, não é, que requeria silêncio, ouvia-se o fresquinho do álcool gel. Sim. São os novos tempos. Mas eu acho muito interessante é que os praticantes de Reiki que estão a aprender Reiki nestes tempos de pandemia têm um contexto completamente diferente. Eles estão para a prática de Reiki de uma forma completamente diferente, não é? Então, eu acho que é isso que é maravilhoso, é nós continuarmos naquilo que é o guiar para uma vida pacífica e feliz e a arte secreta de convidar à felicidade. Sem dúvida. Exatamente, não há dúvida nenhuma. E temos que ser resilientes, não é? Temos que adaptar-nos e realmente a vida é assim mesmo, é como a onda, porque a Cláudia, entretanto, tirou um poema do Imperador Menji, Exato. Com a base na comissão e naquilo que estavas a falar, João, e veio a ter ao encontro 10, a onda, pode dizer? A nossa vida é como uma onda no oceano que bate arduamente. E assim como a onda bate arduamente, nós temos que estar preparados e arduamente aceitar o que vem e tentar de alguma forma ajudar no que podemos. Requer um esforço da parte de todos, de praticantes, não praticantes, de pacientes. Toda a gente tem que dar um pouco de si, um bocadinho mais de calma, um bocadinho de mais aceitação. É o que temos, é isto que temos em mãos, é isto que temos que lidar e de alguma forma darmos a mão uns aos outros e vamos conseguir passo a passo chegar a algum lado onde não sabemos ainda. Quando chegarmos lá, nós vamos reconhecer. Exatamente. Pessoal, muito obrigado mesmo a vocês. João, muito obrigado mais uma vez. E boa continuação. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Até já. Obrigado. E é mesmo muito fixe. Realmente, a ética é mesmo muito importante cada vez mais. Respeitarmos aquilo que estamos a fazer. E como o João disse ao bocado, tirar uma porta para deixar circular o ar, sim, sem dúvida nenhuma, se for preciso. Aqui em Penafiel, por acaso, nós temos as portas de correr, é só mantermos as portas abertas quando estamos a fazer Reiki, e se é o caso, só uma sessão.
E é mesmo muito fixe. A ética é importante. E depois levando com alegria. O rei quer se convidar a felicidade. E vamos ter